A graça e a paz do Senhor, pastor Luiz Roberto, dando continuidade ao nosso estudo sobre angelologia. Hoje nós vamos estudar sobre os querubins, tá? A Bíblia, de um modo geral, né, ela parece sugerir que entre os anjos existem aqueles que detêm maior glória, isto em face das diferentes classes, né, que somadas formam as fileiras angelicais. Efésios 1:21 e Colossenses 1:16 dá-nos entender a esse respeito. Entre os quais se destacam aqueles que são tidos como simplesmente anjos, depois arcanjos, depois serafins e querubins. Então nós sabemos que anjos são mais de um. No caso do arcanjo só existe um, né? Os serafins são mais de um e os querubins também são mais de um, ok? Então nós vamos estudar sobre os querubins no dia de hoje. Os querubins são apresentados na Bíblia como seres reais, né, da realeza e poderosos. Eles simbolizam muito das coisas celestiais. Foi sobre a orientação de Deus que eles foram incorporados no plano da Arca da Aliança e do Tabernáculo, ok? Êxodo 25, de 17 a 22. Figuras deles foram utilizadas na decoração do templo que Salomão edificou. 1 Reis, capítulo 6, do versos 23 ao 28, nós vamos ver esse relato. Querubim, ou querubins no plural, acha-se pela primeira vez na passagem de Gênesis, capítulo 3, 24, né? A palavra tem a sua raiz no verbo querube, né? Que significa guardar, cobrir e celestial. A primeira vez que apareceu é em Gênesis 3, 24, e havendo, né, lançado fora o homem, pôs querubins no oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Ok? Gênesis 3, 24. Então são mencionados na Bíblia como seres associados ao trono do Criador. Vejamos primeiro no Antigo Testamento, em Ezequiel 10:1, que relata o seguinte: depois olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como uma pedra de safira, como o aspecto da semelhança de um trono. Ele se parece aqui com um trono ou um carro divino, né? Ezequiel capítulo 1, verso 5. Depois nós temos no Novo Testamento, onde ocorre apenas em Hebreus 9:5, que fala: e sobre a arca, os querubins da glória que fazia sombra no propiciatório, das quais coisas são, falaremos agora particularmente. Tá? Então, Hebreus 9:5. E sobre a arca, os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente, diz o escritor de Hebreus. Os querubins se associam ao trono de Deus.
ficam na guarda e no sustento desse trono, tá? E agem a favor daquele que adoram. No caso, eles agem a favor do Senhor, a quem eles adoram. Tá? As suas características, né, dos querubins, eles têm asas, pés e mãos, tá? Cheio de olhos, circundados por rodas dentro das rodas. O profeta fala de rodas junto aos querubins. Ezequiel 1,15. Porém, em Apocalipse 4,8, os olhos que circundavam as rodas são transferidos para os próprios seres viventes, ao invés de estarem associados às rodas que os acompanhavam. Tá ok? Então, assim como os serafins não descansam, né, nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo. Aleluia! Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso. Por isso se associam ao tabernáculo e ao templo. Não deve ser concebidos como sendo animais, mas como seres viventes. Apocalipse 4:6, né? E havia diante do trono como mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Esses animais aqui relatados nesse texto não são bestas feras, não são feras, não são animais ferozes, tá? Ele está no hebraico como terion, mas, né, é zoon, o que vive. Aqui em Apocalipse temos 4 rostos: leão, bezerro, homem e águia, né? Ezequiel 1:10 relata isso. Ok? Então, os querubins são seres celestiais, são seres espirituais, são seres que estão diante do trono, são seres que estão servindo ao Senhor, à disposição do Senhor para batalhar, para seguir as suas ordens. No Salmos 18:10, relata o seguinte: e montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Uma linguagem poética, né? Que fala montou no querubim, montar no vento. As bordaduras das cortinas do tabernáculo eram figura de querubins. No Apocalipse aparece sempre junto dos anciões. Eles darão o amém e o aleluia final e desaparecem das escrituras depois disso para nos encontrarmos na eternidade. Então, nos finais dos tempos, os querubins estarão ali presentes, fazendo ali as suas funções determinadas por Deus, tá? Apocalipse 19:4 relata o seguinte: e os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, sentado no trono, dizendo amém, aleluia, glorificando então ao Senhor, tá? Isaías
Perdão, irmãos, essa parte nós vamos parar aqui agora, que eu já ia entrar direto aqui nos serafins, tá? Então, os serafins, nós vamos gravar aqui outro vídeo a respeito dos serafins, tá ok? Então, essa parte dos querubins, nós vamos parar por aqui, tá? E vocês, com certeza, vão ler os textos com mais tranquilidade, mais calma, para poder, então, ver que esses seres celestes, né, as aparências deles, às vezes, é uma coisa assim, fantasiosa nas nossas mentes. Mas o relato bíblico é que esses seres celestes, eles são seres, esses anjos, eles são os seres que não necessariamente são parecidos com homens, tá? A imagem deles são imagens complexas, diferente à imagem humana, ok? Sendo que eles podem se materializar, como nós já vimos, em humano, como ser humano, tá ok? E se apresentar diante de nós. Cada um tem a sua função, eles fazem parte de uma companhia celestial, de um exército dos céus, ok? Então, nessa parte nós encerramos. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e vamos então para o próximo vídeo em seguida, que nós vamos falar a respeito dos serafins. Deus abençoe.